Tirar a máscara de quem agride uma mulher não tem hora nem dia e vai ajudar a salvar uma vida. A rede de apoio irá atuar assim que acionada. Violência doméstica, não se cale. São 12 horas e 11 minutos, voltamos no ar com o programa Folha Notícias, já começando aqui com a cidade de Camaçari. Nova sede da Diretoria de Controle e Regulação do SUS é inaugurada. Segundo a Ascom da Prefeitura, terça-feira, 11/8, foi inaugurada a nova sede da Diretoria de Controle e Regulação do SUS. Está localizada na Avenida Francisco Drummond. O ato contou com a participação do prefeito, que realizou a entrega de mais 6 ambulâncias que ampliam a frota existente. A nova unidade faz parte da modernização da regulação. O que antes era uma central de marcação, hoje está de acordo com o que é preconizado pela Política Nacional de Regulação, que é organizar o fluxo de acesso aos usuários dentro da rede, dizer o caminho que o usuário vai seguir para que saia da atenção primária e vá para a especializada. A gente espera, na verdade, que com toda essa mudança, tanto da regulação física para a digital, possa realmente melhorar nesse processo de marcação de exame, principalmente de alta complexidade. Nós lembramos que em 2018 e o ano passado também, nós tivemos diversas entrevistas com o secretário de Saúde, Dr. Elias Natan, o atual secretário, que é Dr. Duplá, que era o subsecretário, e naquele momento nós questionávamos, na verdade, o colapso inicial das marcações de exame através de marcações online e também por telefone e WhatsApp. O questionamento era embasado naquelas famílias e naqueles usuários que moram em riscos de vulnerabilidade, que moram em residenciais de Minha Casa Minha Vida, que não teriam acesso tanto à internet como também à utilização de um aplicativo moderno. E os exames, eles dobraram, teve comunidades, por exemplo, que subiram de 800 para 2, 3 mil exames. Já naquele primeiro momento, em 2018, quando nós questionávamos ao secretário de Saúde, ele deixou bem claro de que esse processo da regulação seria um processo até um pouco traumático, porque já vinha de uma gestão anterior a emissão de cartões do SUS praticamente a esmo. Segundo o próprio secretário naquele momento, ele dizia que Camaçari tinha uma população aproximada de 300 mil habitantes, com 600 cartões do SUS, que era proveniente de pacientes que vinham de outras cidades, de outros estados, faziam o cartão do SUS aqui para ter atendimento. Destes atendimentos, que muitas vezes a população não tinha, mas quem vinha de fora conseguia, porque tinha emitido esse cartão do SUS. Então, naquele primeiro momento, o secretário de Saúde, a doutor Elias Natan, ele deixava bem claro que deveria se fazer uma nova triagem para o cancelamento de alguns desses cartões, para que pudesse se equilibrar essas marcações. O que a gente pôde perceber, na verdade, que aqui procedia a informação, porque conversando com alguns usuários e conversando também com alguns profissionais e colaboradores das unidades de saúde, era bem claro, às vezes, de que pessoas vinham de outras cidades, com comprovante de residência muitas vezes dado por amigos, por parentes, e fazia o procedimento aqui na cidade. Então, a gente espera que todo esse aparelhamento da regulação possa, de fato, começar a ajustar e regularizar toda essa deficiência. Então, a gente espera que a Prefeitura, com essa inauguração, dessa Diretoria de Controle e Regulação do SUS, possa, de fato, resolver mais esse problema. Porque o que a gente recebe aqui de denúncias, inclusive tanto na TV como no rádio, é a morosidade na marcação desses exames. Lembrando, inclusive, que o próprio secretário de Saúde pontuou de que muitos exames que estão sendo remarcados são exames de 2 anos, 3 anos, 4 anos atrás, e que isso fez essa sobrecarga também na marcação de exames. Então, a gente espera que esse novo equipamento aqui na cidade de Camaçari possa, de fato, ajudar a população, principalmente na área de saúde. Ainda com as principais manchetes, Lupe desembarca em Salvador para definir o futuro do PDT. O presidente nacional do PDT, Carlos Lupe,
desembarca nesta semana em Salvador para definir o futuro do seu partido. Segundo ainda a nota, a sigla dizia que lançaria o secretário municipal de saúde, que é o Léo Prates, como postulante ao Palácio Tomé de Souza, mas Prates anunciou a retirada da pré-candidatura em julho para permanecer na pasta responsável pelo enfrentamento à pandemia da Covid-19. Nos bastidores, no entanto, comentaram que Prates seria o vice na chapa encabeçada por Bruno Reis. Com a decisão do titular de ficar na secretaria, o PDT tem avaliado outros cenários. O mais provável hoje é a ex-secretária municipal de Promoção Social e Combate à Pobreza, Ana Paula Matos. Ana Paula Matos, na verdade, que tem uma ligação muito grande com o Léo Prates, tanto que ela assumiu a pasta que era do atual secretário de saúde, ou seja, está tudo em casa. Então, praticamente, o tabuleiro não foi muito mexido, porque caso o Léo Prates ele não seja o pré-candidato, tanto à prefeitura como o vice de Bruno Reis, com certeza será a secretária hoje do Sempre, que é a Ana Paula Matos. Será lançada como a vice de Bruno Reis, e que Bruno, inclusive, já declarou em diversos programas, diversas mídias também, de que tem uma simpatia muito grande por Ana. Então, provavelmente, Ana Paula deva ser o nome indicado. A hipótese, então, o próprio presidente do PDT na Bahia, o deputado federal Félix Mendonça Júnior, admite essa hipótese. Então, a gente acredita muito que deva ser o PDT, o vice do Bruno Reis. Enquanto isso, em contrapartida, a pré-candidata pelo Partido dos Trabalhadores, a Denise, deixa cessar fogo e sobe tom contra as políticas municipais. A pré-candidata à Prefeitura de Salvador deixou a trégua de lado e começou a subir o tom contra as políticas públicas municipais. A Major Denise Santiago deixou a trégua de lado e começou a subir o tom contra as políticas públicas municipais de incentivo ao empreendedorismo, precisam ser inclusivas de verdade, que a Prefeitura de Salvador deve focar na juventude que de fato precisa de apoio. Ainda segundo a postulante, estava evitando muito as críticas contra a gestão do prefeito Assemineto e o seu principal adversário na eleição de 2020, que é o pré-candidato Bruno Reis. Então, a Denise agora, ela vinha se mantendo distante dos debates eleitorais. Nos bastidores, inclusive, chegou a ser ventilado que o posicionamento seria um reflexo da relação amistosa entre o prefeito Assemineto e o governador Rui Costa, que vem mantendo durante as ações de combate contra a Covid-19 a política de paz e amor, ou seja, a política da boa vizinhança. O posicionamento também reflete o desejo da postulante petista de se aproximar das periferias. Bom, a análise que é feita pelos principais articuladores políticos é que a Major ela tem tido uma certa dificuldade, primeiro, com os entraves políticos, porque a base do governador Rui Costa, alguns deputados não estão satisfeitos com a indicação, e o segundo é a Major fazer parte da Polícia Militar, e isso dificulta com que ela entre nas periferias, principalmente por pré-candidatos ao Legislativo, que são líderes dentro dessas comunidades da periferia e que com certeza haveria uma indisposição em pedir votos para a Major, visto que ela faz parte da polícia, e nós sabemos o que é que acontece às vezes dentro dessas periferias, que os militares não são bem vistos. Então, provavelmente a Major tenha dificuldade em entrar na periferia, tenha dificuldade em conquistar esses votos, principalmente os votos, né, do deputado Igor Canário. Então, parece que vai ser outro desafio da Major, é provar de que ela seria uma prefeita que também irá olhar para a periferia e para os bairros, principalmente em risco de vulnerabilidade. Mas, vamos ver. Ainda falando em candidaturas do Partido dos Trabalhadores, o PT de Alagoinhas troca a candidatura agora na pré-campanha. Sem vencer em Alagoinhas há 16 anos, o Partido dos Trabalhadores da cidade decidiu trocar o candidato a prefeito durante a pré-campanha. Esses 16 anos, na verdade, nós sabemos que o último prefeito de Alagoinhas do Partido dos Trabalhadores foi o Joséildo Ramos. Logo após a sua saída dos 2 mandatos, Joséildo foi eleito deputado estadual e depois deputado federal.
Porém, dentre esses 16 anos da saída do Joséildo Ramos, abriu uma lacuna muito grande, o que deu precedentes, inclusive, para outros candidatos, outras lideranças entrarem. Dentre elas, o prefeito atual, o Joaquim Neto, que veio da cidade de Sátiro Dias, que são essas coisas que é difícil da gente acreditar, tá? Imagine você que o político, ele foi candidato numa cidade, foi eleito, tá? E depois dos seus 2 mandatos, ele transfere o título para outra cidade, sai candidato a prefeito e ganha. Então, são esses fatores que deixam realmente... eu fico realmente bestificado, porque a população às vezes clama tanto por mudança, clama tanto por renovação e elege um prefeito de outra cidade, até com histórico que não é um histórico de um bom administrador. Então, o Joséildo Ramos, quando sai, não consegue alavancar por conta de brigas internas do PT, que nós sabemos, a postura do PT é goela abaixo. Diga-se de passagem aqui em Camaçari, que o deputado corrupto quer goela abaixo lançar a candidatura de sua esposa, que não está pontuando, isso é bem claro. Por mais que a oposição tente alimentar um crescimento, não existe um crescimento. O deputado sabe muito bem disso, a própria candidata sabe que tem tido dificuldade em levantar o nome, em reerguer, e foi o que aconteceu em Alagoinhas. Então foi isso que aconteceu em Alagoinhas. Aí pega o Radiovaldo, que foi vereador, o Radiovaldo que faz parte da militância petista, que historicamente dentro do partido, mas saiu do partido, inclusive, por conta dessas indisposições, e o PT ficou fora por 16 anos. E agora, novamente, tá? O que foi que aconteceu? Viram que não iriam conseguir nem alavancar o nome do Joséildo Ramos, que perdeu na última eleição por mais de 23 mil votos. Foi, como a gente fala no popular, uma balaiada grande mesmo. Não tem força e vai perder. E daí eu me lembro que eu conversei meses atrás com alguns militantes do PT, e eles me diziam que vai ser uma eleição em que o partido vai se fortalecer e muito. E vai sair muito maior do que a eleição passada. E eu queria enxergar esse crescimento do PT, porque aqui na região metropolitana, ou seja, daqui até Alagoinhas também, o PT está sendo destroçado. Está sendo destroçado. Então, para você ter uma ideia, o vereador Luciano Sérgio, em Alagoinhas, que seria o pré-candidato ao PT, e que recuou, e vai ser lançado o Radiovaldo Costa. E o PT, inclusive, vai apoiar. Enquanto isso, o vereador Luciano continua como pré-candidato a vereador e vai disputar contra o prefeito atual, que é o Joaquim Neto, e por último com Paulo César, que já foi prefeito da cidade também. E o mais engraçado, o Joaquim Neto, que fazia parte da base do deputado Paulo Aze, agora entra no PSD, o Paulo César entra no DEM. E aí, com esse rompimento do Paulo César, que aconteceu também aqui em Camaçari, muda totalmente o contexto da eleição. Então, Alagoinhas vai passar por todo esse imbróglio político que vai ser as pré-candidaturas do prefeito atual, do Joaquim Neto pelo PSD, e o Paulo César, tá? Que já foi por 2 vezes prefeito também, deputado estadual, e agora está no DEM, e agora a entrada novamente de Radiovaldo, que foi candidato, inclusive, nas últimas eleições. Então, o Radiovaldo, com certeza, agora vai ser o candidato pelo PT. E aí, Gerson, aquele abraço para você. Gerson, vereador em Mata de São João, e ganhou. Pois é, Gerson, a Mata de São João é outra particularidade. Mata de São João, nós temos vários fatores engraçados, né? Mata de São João, na eleição em que João Galberto ganhou o primeiro mandato, foi jogado de paraquedas em Mata de São João, porque João Galberto mal sabia o nome da cidade, e ele foi jogado naquele momento pelo então governador Paulo Souto, que eram grandes amigos por conta das redes atacadistas. E o João Galberto, quando entrava naquele momento em Mata de São João, ele falava que ele era contra o monopólio do poder. Porque na cabeça dele, o que ele passava para a população de Mata de São João é que Márcia, ela deveria acabar com o poder dela, porque era o grupo político mais forte da cidade, junto com o finado doutor Eurico.
E quando o João Galberto ganha a eleição, começou o monopólio dentro da Câmara, porque ele elegeu também vereadores que não eram de Mata de São João. Ganhou o segundo mandato, aumentou a proporção, inclusive, de vereadores ligados ao litoral, que é o primo rico e o primo pobre. Né? A sede de Mata de São João é o primo pobre e o litoral, o primo rico. João Galberto trouxe os primos ricos do litoral para serem candidatos. Né? Nós temos o Alexandre Rossi, nós temos o Bira o Bira da Barraca, né? Que o Bira da Barraca, inclusive, agora vai ser o vice. Né? O João Galberto, ele troca as peças. Naquele primeiro momento, quando ele se elege vereador em Mata de São João, ele trouxe o doutor Eurico, porque naquele momento era um nome político mais respeitado do município, e era de fato, porque o doutor Eurico era um homem íntegro, era um homem de palavra. E daí João Galberto ganha aquela primeira eleição. Já na segunda eleição, tá? Ele já não tem mais o doutor Eurico, e aí ele começa a movimentar as peças, tirando inclusive vereadores de nomes, para poder fazer inclusive a prática que o deputado corrupto daqui de Camaçari, o que a gente ia beber água do rio Camaçari, como se fosse água mineral, fez: matar as lideranças do município, porque o deputado Caetano, o ex-deputado corrupto, o Caetano, ele mata todas as lideranças. E o que eu acho engraçado é que eu não consigo entender como ainda tem pessoas que o acompanham. E João Galberto, tá? O João Galberto, ele começou a aprender essa prática. E aí ele trouxe o Zé Lito, que era um vereador de carreira, né? Depois ele trouxe a Lulu, que também assassinou Lulu agora, porque descartou Lulu, que seria o nome, na verdade, para assumir. E aí o João Galberto se elege um mandato, se elege o segundo mandato, sai candidato a deputado federal, ganha a eleição, pega um ex-funcionário dele e coloca como candidato a prefeito, Marcelo Oliveira, ganha a eleição, reelege o Marcelo Oliveira, e agora, como um passe de mágica, o João Galberto retorna à Mata de São João como candidato a prefeito, com alegação nas últimas reuniões e nas últimas articulações de que, se os nomes que ele tivesse citado, dentre eles o da ex-vereadora Lulu e a vice-prefeita atual, não pontuasse, que ele votaria em cena. Mas todo mundo sabe, tanto que o João Galberto é apelidado como Senhorzinho Malta, todo mundo sabe que nada mais foi do que uma manobra. E agora ele volta sendo o candidato a prefeito, pega a Bira da Barraca, também vereador, joga como seu vice, e aí faz toda essa manobra e provavelmente ganha a eleição novamente. O fato curioso, Gerson, é a gente perceber o seguinte: João Galberto, com 8 anos dele, com 8 do Marcelo, são 16 anos. 16 anos que não levou uma fábrica sequer para a Mata de São João. 16 anos que não levou sequer uma universidade para a Mata de São João, de peso. São 16 anos que você circula pela cidade e as pessoas dizem que mudou a cara. Se vocês fizerem um comparativo do fator econômico da Praia do Forte, do Embaçaí, de Diogo, de Vila de Santo Antônio, de Malhadas, que foi construído um centro de convenções, um heliporto e etc., e pregar com Mata de São João, se você for no Monte Líbano, se for no Sempre Verde, se for no Cotovelo, se for no Alto da Cruz, a cidade está acabada. A cidade está acabada. E o mais engraçado, toda a oposição, né, e pasmem, né, pré-candidatos do PT que foram para o DEM, vereadores do PT que foram para o DEM, que foram para o PSDB, imagine o discurso, saindo de suas bases para apoiar o João Galberto. Então, hoje o João Galberto detém tanto da situação como da oposição de muitos e muitos anos atrás da cidade. E esse é o fato curioso. E aí Márcia agora tenta voltar em cena, porém não tem tido forças, porque a própria, né, a oposição que se diz ser oposição, realmente não consegue ter um nome que eleve. Então, provavelmente, o João Galberto volta a ser prefeito de Mata de São João, provavelmente o Joaquim Neto em Alagoinha seja reeleito, em Catu, provavelmente Celes, que era vereador, provavelmente Geranilson vai conseguir eleger o Celes também. Então, o que a gente percebe é que essa rotatividade de poder fica sempre entre eles. E que dificilmente vai se resolver essa questão. E aí, como você fala, pois é, o Marcelino, ele saiu de Mata de São João, uma derrota gigantesca como candidato a vereador,
sai candidato a vereador em Camaçari e ganha eleição. E o mais engraçado é que a gente percebe alguns discursos de tá chamando alguns pré-candidatos e alguns colaboradores de Forasteiro, e a Câmara de Vereadores daqui de Camaçari, por exemplo, são 21 vereadores com 3 nascidos em Camaçari. O restante todos são de outras cidades, ou seja, todos são forasteiros. Então a gente percebe que o desenho da política ele não muda tanto quanto as pessoas esperam, infelizmente. Então a gente acredita que na região a gente possa ter uma renovação dos prefeitos muito menores e vereadores do mesmo jeito. A Câmara de Vereadores, e daí eu vou deixar bem claro aqui para os nossos ouvintes internautas, até para aqueles que acompanham com muita frequência os seus pré-candidatos e etc. O vereador que honra com os seus compromissos nos seus bairros e nos seus redutos, dificilmente ele perde aquele voto. Então, quando você pega as câmaras de vereadores, não é só de Camaçari, mas de todas, e eles fazem um assistencialismo, é muito difícil outro pré-candidato tirar isso da cabeça deles. Então, eu estou vendo aqui que o prefeito, na manchete da Câmara de Vereadores, ou perdão, da Prefeitura de Camaçari, o prefeito coloca aqui a entrega de ambulâncias. Mas tem vereadores que têm ambulância. Quando a prefeitura fala que está se colocando transportes em alguma região, tem vereadores que já dão o transporte. Então, você tirar da população que está impregnada o assistencialismo é mais difícil. Por mais que as pessoas preguem de que a população está acordando, a população está pensando diferente, mas é justamente por isso, a população está pensando diferente, mas a população que já recebe o assistencialismo daquele vereador, não tem como tirar. Então, nós temos vereadores que são advogados, para vocês terem uma ideia, um divórcio custa por baixo R$4.000, R$4.500. Uma petição, para poder você resolver um problema de uma PJ, custa entre R$3.000 e R$4.000. E aí você tem vereadores que são advogados e que recebem essas pessoas em seus gabinetes e fazem de graça. Para quem quer fundar uma associação filantrópica, por exemplo, uma OSC, ele precisa do estatuto, da ata registrada com a assinatura do advogado e depois de registrada, leva para o contador. E isso vai se gastar entre 1 a 2 salários mínimos, fora o pagamento do DAS, que fica em torno de R$250, R$280. E daí, essa pessoa que quer fundar vai no gabinete de um vereador, o vereador tem um advogado à disposição dele, tem um contador à disposição dele, resolve tudo 0800 e devolve para esse presidente da associação. Então, gente, é muito difícil você conseguir combater um assistencialismo desse durante 4 anos. Isso eu estou falando de um vereador de 4 anos. Nós temos vereador aqui em Camaçari, por exemplo, Theo Ribeiro, completa 20 anos de parlamento. Alagoinhas, a Raimunda Florencio, eu acho que deve ter uns 24, 28 anos de parlamento. Em Catu, do mesmo jeito. Em Lauro de Freitas, do mesmo jeito. Então, é difícil se combater essa política do assistencialismo. Então, os pré-candidatos novos que querem pregar de que não deve viver do assistencialismo, é muito difícil você tirar quando o próprio poder público não deixa disponível. Aí é que está o problema. Então, quando você pega uma unidade de saúde que não tem remédio, você obriga aquela pessoa a procurar um vereador. Como eu recebo aqui diversas denúncias de pessoas que estão indo nas unidades básicas de saúde e estão conseguindo remédios por indicação de pré-candidatos. Isso acontece quando um paciente vai na unidade básica de saúde e não consegue ambulância. E ele corre para o vereador. Isso acontece quando você pega e quer fazer um sopão para poder você distribuir em regiões que tem moradores em vulnerabilidade e que tem um projeto, inclusive do governo estadual e alguns municipais do projeto Nossa Sopa, e ele não consegue pelas questões burocráticas, e ele vai lá pedir um vereador e o vereador dá as frutas, dá a massa e etc. Então, é difícil você combater essa política. Então, imagine
Imagine você combater essa prática. Então, infelizmente, é muito difícil você combater isso aí. Infelizmente, nós não vamos conseguir. Então, para aquela ilusão de que vai haver essa renovação, não. A troca, na verdade, desses vereadores são aqueles vereadores de que não cumpriram a palavra. Então, aquele vereador que foi na sua comunidade para dizer que foi ajudar a associação, não ajudou. Aquele vereador que disse que ia pagar aquela liderança X por mês e não pagou. Esse vereador, com certeza, ele vai ser reposto. Mas se você pegar numa Câmara de Vereadores de 13, de 15, Camaçari, que são 21, nós vamos ter uma renovação de 2, 3, 4 vereadores em tese. O restante são esses de 20 anos, de 30, de 40 anos, que fazem o assistencialismo 24 horas no ar. Gerson Abreu está aqui presente ao vivo. Boa tarde. Boa tarde, meu querido. É um prazer imenso estar com você mais uma vez. Eu assino embaixo tudo que você comentou aí, meu querido. Tudo que você falou acerca de Camaçari, por exemplo, do assistencialismo, que é um assistencialismo barato aqui na nossa cidade, que o povo engole. Eu já vi várias vezes na Câmara de Vereadores o cara chegar, os vereadores estão com guias de exames nos seus gabinetes e as pessoas chegarem nos postos, não conseguirem ser uma guia de exame para fazer, ter que buscar um vereador. Quer dizer, eles forçam o povo e até os vereadores para eles ficarem com aquela, como eles chamam, um cabresto, né? Exatamente. E os gados. Exatamente. Gados eleitorais. E o mais agravante, viu? Cara, eu não consigo acreditar numa coisa dessa. O mais agravante, Jefferson, é que às vezes os próprios secretários são complacentes. É por isso que a gente entende que o primeiro, né, o alto clero de uma prefeitura, né, os secretários e os subsecretários, eles têm uma ligação muito grande com os vereadores, porque eles são complacentes dessas deficiências e eles deixam essa deficiência continuar justamente por isso, porque é ali que alimenta, né, os pré-candidatos, porque a partir do momento que você deixa faltar uma guia de exame, esses dias eu recebi várias denúncias aqui, inclusive cobrei bastante, que é um absurdo. Nós tivemos aqui usuários que chegaram nas unidades básicas de saúde e não tinham as guias. Agora imagine faltar as guias e não tinha guias, ou seja, tem determinados usuários que eles não conseguem. Eu tô ouvindo muito baixo aqui o áudio. Eu não sei o que aconteceu. Aumentei aqui. Pois é, então infelizmente é isso que acontece, essa política do assistencialismo. Deixa eu sair e entrar novamente. Pronto. Viu? Certinho. Dilson Bro, aquele abraço. Dilson, lá da cidade de Alagoinhas, aquele abraço. Dilson rapaz, Dilson, eu fico aqui analisando, né, que você é dono de lá de uma academia de musculação. Tanto que você deve estar sofrendo por aí. E o engraçado, Dilson, é que a gente percebe que as grandes redes atacadistas, eles deixaram abertas, né, que alguns restaurantes também grandes, eles não fecharam. Agora volta com o transporte. Neste instante eu vou colocar aqui no ao vivo imagens que eu recebi do transporte aqui, principalmente da região metropolitana. Os ônibus lotados, abarrotados, pessoas inclusive sem máscara, sem proteção nenhuma, inclusive os próprios motoristas e cobradores. E a gente percebe que não tem nenhuma fiscalização. E ontem eu estava vendo aqui, nos noticiários, já falando sobre isso também, e não tem essa preocupação. Enquanto isso, as escolas estão amargando aí suas falências, tá? As academias estão fechando, vários restaurantes que foram fechados, várias lanchonetes que foram fechadas, e a gente não percebe, na verdade, essa preocupação. E hoje, quando eu abro os sites das principais prefeituras, e que a população sequer também está muito preocupada, aí eu já entro nessa questão comercial, né, dos lojistas, e principalmente os vereadores. Ou seja, é muita cara de pau, em nenhum momento se isentou ninguém dos impostos.
E ninguém vai para a rua, e tem que ir para a rua, o lojista tem que ir para a rua. Não é a questão de abrir o comércio, não. A questão é muito simples. A prefeitura lançou um aplicativo onde você não precisa nem sair de casa para pagar os seus impostos. Legal, troféu joinha. E aí a prefeitura, que eu queria entender, inclusive eu fiz questão de fazer a cronologia do dia 20 de março até hoje, tá? Sobre essas questões da arrecadação. O prefeito de Camaçari, o prefeito da região metropolitana, tá? Precisa comprar óleo de peroba agora ao invés do álcool em gel, porque não teve, tá? Não teve a baixa da arrecadação que foi divulgado. Não houve. De dizer que perderam 50%, 70%, 80%, não houve porque não isentou em nenhum momento nenhum imposto. Nem o TFF, nem o ICMS, nem o IPTU, pelo contrário, o que foi feito, na verdade, foi uma prorrogação. Gente, prorrogação não é isenção, pelo amor de Deus. Não é isenção. Então, o prefeito, ele prorroga o pagamento dos impostos para 30 dias, 40 dias, mas não isentou de pagar, não. Os empresários vão pagar de qualquer forma. Quando ele lança novamente também essa questão da prorrogação do TFF, do SS, etc., continua pagando. Então, em nenhum momento, a Câmara de Vereadores, mais Prefeitura, mais deputado, se falou sobre isso. Então, todo mundo que está com o comércio fechado e que não deu baixa no seu CNPJ e que quer reabrir depois da pandemia e do isolamento e etc., todos eles vão pagar os impostos acumulados. Então, é isso que acontece. Então, infelizmente, é isso que nós temos notado. E aí, Gerson, tem outro agravante que eu martelei aqui o tempo todo, que é o seguinte: a cara pálida dos gestores, quando eles vieram dizer, inclusive hoje de manhã, quero mandar um abraço lá para toda a equipe de jornalismo da Mais FM Recife, lá de Petrolina, perdão, lá de Recife, que eu faço o programa também pela manhã com o Oleiro, e que ficam com o discurso de dizer, primeiro vamos falar da pandemia e depois falar em política. Mentira! Estão fazendo política descaradamente, estão visitando as pessoas, estão fazendo reunião. Ontem, inclusive, nós falamos aqui cidades que os prefeitos estão fazendo festas dentro de casa, estão fazendo reuniões. Teve o cúmulo do absurdo de ter pré-candidatos que chegaram a fazer caminhadas. E não dá em nada. Então, essa questão, Gerson, que a gente discute dessa renovação, infelizmente, o povo está impregnado, está no sangue, tá? Principalmente política do interior, do assistencialismo. Então, tirar isso da população, Gerson, de uma população que mora no residencial Caminho do Mar, na CETREL, que as pessoas lá estão em risco de vulnerabilidade desde a época que foi inaugurado. E naquele momento, naquela inauguração que eu participei, eu já perguntava ao então prefeito Ademar o seguinte: prefeito, por que não entrega essas habitações já com creche, com escola e posto de saúde? E aí ele dizia, não, esse ano nós vamos construir, e terminou o mandato sem construir. E depois nós viemos com o Canto dos Pássaros, depois vem Buriçatuba, depois vem o Jardim Limoeiro. E quando você pega todos esses residenciais, estão lá destruídos, acabados. Então, como é que você tira uma política de assistencialismo para essas pessoas que não conseguem ter acesso ao prefeito, não conseguem ter acesso ao secretário, mas conseguem ter acesso ao vereador? É verdade. Tudo que você falou aí, essa política do assistencialismo em nossa cidade, não só na nossa cidade, eu acho que no Brasil ela não vai acabar nunca. Porque o povo, ele se acostuma com fácil, sabe? Ele não está nem aí se o vereador não está cumprindo com o que é para ele ser feito, que é fiscalizar, fazer leis. O povo não está preocupado com isso, o povo está preocupado com o que o vereador vai proporcionar a ele. Outro dia eu já falei aqui com um colega, eu falei, cara, se for possível, eu acho que o povo de Camaçari quer que empregue todo mundo na prefeitura ou na Câmara. E não é assim. O ideal é se trazer empresas, se gerar empregos, não através da prefeitura, mas ela trazer empresas para que assim venha a cidade crescer. Porque, como você falou bem, o nosso comércio aqui, o que o prefeito fez em favor dos comerciantes? Não fez nada. Como você disse, só prorrogou o prazo. Eles vão continuar a ter que pagar o mesmo valor. E os funcionários? Como é que o cara vai conseguir suprir o salário do funcionário
do aluguel, porque muitos ali são lojas alugadas e muitos desses donos de loja, alguns são vereadores, sabe? Tem ex-vereadores que tem um monte de comércio ali em Camaçari ali dentro, que ao longo dos anos foram comprando. E aí aluga, fica na mão dos vereadores. A gente vê a prefeitura alocando espaços onde não precisaria, porque tem espaços. O que vai se fazer com o SAC, que está ali para o antigo SAC, e a camelódromo? Poxa, tem um bocado de prédio alugado, casas alugadas no Inocop. Casa alugada no Inocop. Para quê? São coisas que a gente fica besta, perplexo. Como você falou, o pessoal do Caminho do Mar, desses condomínios que estão mais afastados, que são pessoas de baixa, a pessoa social mais baixa, classe social mais baixa, infelizmente, que estão lá, transporte público, não tem, é precário. Me desculpe, a Copa União, ó. Não é precário, meu amigo, é uma sucata, é uma carniça, é um desrespeito com a população de Camaçari. Não deveria, o prefeito deveria até ter vergonha na cara, senhor prefeito Antônio Elinaldo, o senhor deveria ter vergonha, porque o senhor, enquanto prefeito, defendia tanto a troca desses transportes. E agora coloca esses transportes para poder voltar, um transporte que todos os dias nós temos denúncia aqui, um transporte que estoura pneu, um transporte que falta freio, bateu numa casa ali ao lado da rodoviária, na Nova Vitória, e quase causa um acidente grave. Esse mesmo transporte que às vezes traz as pessoas à noite e quebram no meio da estrada e sequer dá suporte. Então ele deveria até ter vergonha na cara de botar esse mesmo transporte para poder rodar. Então não existe transporte público em Camaçari. E eu vejo hoje, meu querido, pré-candidatos a vereadores da esquerda, infelizmente, julgando os ligeirinhos. Quem está suprindo o transporte público aí na cidade são os ligeirinhos. E o que é que vai fazer? Vai fazer o quê? Se não tem... O transporte que tinha era caro, demorado. E aí? O povo tem condições de pagar R$3,50? Quase R$4 numa passagem? Não tem. Não tem. Aí você fica... O povo agora tem um ligeirinho. Se botar um transporte agora aqui na cidade novamente, não vai ter condições, vai quebrar, porque os ligeirinhos estão aí. E o que é que a gente vai fazer? Qual é o plano que eles têm para isso? Não tem plano nenhum. Eles não têm plano nenhum. Infelizmente, os planos deles é se reeleger. Como você falou, pré-candidatos, vereadores fazendo reuniões escondidos. Reuniões, ó, fazendo suas farrinhas para coapitar as pessoas ali, ó, e os seus votos. É isso que eles querem, só isso. Eles estão preocupados com a reeleição. Eu fico preocupado. Eu sou um do cara que faz parte do movimento de renovação. Eu não vou citar aqui o nome do meu vereador em respeito ao seu programa, também porque seria eu utilizar o seu programa para isso. Eu não vou fazer isso. Mas eu faço parte do grupo de renovação. Só que a gente fica preocupado, será que vai haver mesmo a renovação? Será que o povo quer mesmo a renovação? Será que vai ter... A gente fica falando assim, alguns apostam em 70% de renovação da Câmara. Sinceramente, eu acho que não vai acontecer os 70%. Se mudar ali, vai ser uns 5, no máximo 6, e olha lá. Porque já caiu na desgraça do povo. Vereadores da Orla, que deixaram a desejar. Aqui também, que deixaram a desejar. Então, você não vê eles trabalhando em conjunto para o bem da população. Que era para ser isso, né? Os vereadores trabalharem em conjunto. Nessa pandemia mesmo, eu não vi um conjunto, trabalhar em conjunto com o prefeito. Simplesmente foi o prefeito, não foi a conversa deles. Se o prefeito disse, olha, fiquem lá que eu vou tocar aqui do jeito que eu quero, que eu não vi. Eu só vi só o prefeito, infelizmente, copiando o do grandão lá de cima, nós temos Neto. Só o que a CM Neto falava era aqui. Você sabe, o que acontece lá acontece aqui. Quais são? Salvador é de frente de Camaçari. A gente tem uma orla que, tipo, lá você foi em Mata de São João, tem uma orla extensa. Tá funcionando. Tá funcionando. E o daqui, o que foi feito com os comerciantes da orla de Camaçari? Com as pessoas que têm seus comércios. Então foi deixado ao léu. Tá sendo, a orla de Camaçari tá abandonada. Infelizmente, aí eles vêm agora com essa mesma conversa. Estamos trabalhando aqui na orla, PVP, porque eles sabem que a orla
é um fator que pode decidir uma eleição. A gente viu várias vezes isso. Mas a OLA decide uma eleição. Então, eu fico triste, perplexo. E o povo, meu querido, a gente vai cansar de falar, mas o povo não quer entender. Mas que eles querem só a gasolina, né? Botar o seu carro no fundo, o nome do vereador, pegar seus R$50 da gasolina, como se isso fosse a vida toda. Não vai. É difícil. O vereador comprou ele. É difícil, meu amigo, você colocar isso na cabeça dos eleitores, viu? 12h51, Gerson, brigadão pela sua participação aqui ao vivo. Obrigado, e qualquer coisa, estamos aqui à disposição e vamos tentar acreditar de que vai haver, de fato, uma renovação. Falando até em renovação, vou mandar um abraço lá para Jamerson, é o homem da renovação, viu? O Jamerson tomou um bocado de cascudo, ela só vive tomando cascudo, viu, Jamerson? Mais um abração aí e a gente espera que essa renovação aconteça. Gerson, obrigado e uma boa tarde. Obrigado, meu querido. Fica na paz. 12h52 no ar o programa Folha Notícias e já estamos aqui com o nosso convidado de hoje, Josué Marinho, pré-candidato a prefeito da cidade daqui de Camaçari pelo Partido Verde. Vamos a um breve break e já eu estou de volta já com o nosso entrevistado. Nos últimos meses é do lado de dentro de casa que passamos a maior parte das horas, fechados em 4 paredes. Mas você, o que ouve da sua janela? O que escuta dos vizinhos? Desconfia que a sua vizinha seja vítima de violência doméstica? Se acredita que sim, vá em frente. Comunique aos órgãos responsáveis. Em briga de marido e mulher, é preciso sim meter a colher. A pandemia está escondendo alguns milhares de casos de violência contra a mulher. Mas lembre-se, juntas somos mais fortes. Tirar a máscara de quem agride uma mulher não tem hora nem dia e vai ajudar a salvar uma vida. A rede de apoio irá atuar assim que acionada. Violência doméstica, não se cale. Nos últimos meses é do lado de dentro de casa que passamos a maior parte das horas, fechados em 4 paredes. Mas você, o que ouve da sua janela? O que escuta dos vizinhos? Desconfia que a sua vizinha seja vítima de violência doméstica? Se acredita que sim, vá em frente. Comunique aos órgãos responsáveis. Em briga de marido e mulher, é preciso sim meter a colher. A pandemia está escondendo alguns milhares de casos de violência contra a mulher. Mas lembre-se, juntas somos mais fortes. Tirar a máscara de quem agride uma mulher não tem hora nem dia e vai ajudar a salvar uma vida. A rede de apoio irá atuar assim que acionada. Violência doméstica, não se cale. Todo mundo quer ir lá. Agora imagine aquele que realmente não gastou nenhum dinheiro para falar. Sem contar. Nos últimos meses é do lado de dentro de casa que passamos a maior parte das horas, fechados em 4 paredes. Mas você, o que ouve da sua janela? O que escuta dos vizinhos? Desconfia que a sua vizinha seja vítima de violência doméstica? Se acredita que sim, vá em frente. Comunique aos órgãos responsáveis. Em briga de marido e mulher, é preciso sim meter a colher. A pandemia está escondendo alguns milhares de casos de violência contra a mulher. Mas lembre-se, juntas somos mais fortes. Tirar a máscara de quem agride uma mulher não tem hora nem dia e vai ajudar a salvar uma vida. São 12h55 e voltamos no ar com o programa Folha Notícias. Já estamos aqui com o nosso convidado de hoje, Josué Marinho. Josué, seja bem-vindo ao programa Folha Notícias. Boa tarde, Bruno, nossos internautas. Obrigado pelo convite e esperamos que esses primeiros momentos dessa tarde a gente aproveite bastante para falar de coisas importantes para a nossa sociedade. Josué, tem muita coisa aqui, viu? Eu tô com o povo aqui de Alagoinhas, Catu, Pujuca, Mata de São João, Maravilha. Guiba dos Poques, aquele abraço, Fabiana também um abraço.
Michel, aquele abraço também. Maria de Lourdes, Maria, esse emprego é o dos sonhos mesmo da Câmara. O Josué é pré-candidato a prefeito aqui da cidade de Camaçari. Então, provavelmente tem um acervo de vereadores que vai estar na rua também apresentando o seu projeto. E é isso que a gente espera também. Continuando sobre as principais notícias, nós vamos colocar aqui agora o vídeo da situação do transporte nesse retorno, né, estipulado pelas prefeituras e etc. Então, vocês podem ver aí nas imagens os ônibus lotados, tá? Os ônibus, as pessoas estão realmente grudadas e eu não consigo enxergar onde é que está o distanciamento social. Eu até tirei o áudio, vou colocar o áudio para vocês ouvirem. Que nos dispõe, Camaçari, hoje segunda-feira, voltando a abrir o comércio em Camaçari, assim é o que estamos imaginando. Eu queria entender, porque essa é a situação, esses são os vídeos que a gente tem recebido aqui na redação. Os ônibus estão lotados. Mas o site da prefeitura publica, tá? Foi publicado no site da prefeitura, de que haveria o distanciamento, que os ônibus não poderiam sair lotados. E olha o que é que está acontecendo, ninguém fiscaliza. A STT não fiscaliza, ninguém fiscaliza. Eu queria descobrir qual é o acerto que essas empresas têm com a prefeitura. E a gente pode quase ter certeza de que há algum acerto. Porque eu queria entender. Os ônibus estão saindo lotados. Não é possível que nenhum fiscal da prefeitura consegue pegar um ônibus desse, transportando as pessoas dessa forma. Porque se você pegar seu carro e sair sem documento, a STT lhe acha rapidinho. A polícia militar lhe acha rapidinho. Se você para numa blitz sem documento, rapidinho sabem lhe multar. Se você sai de moto meio metro sem capacete, novamente a STT, mas a polícia militar lhe pega da noite pro dia. E eu não consigo entender como é que esses ônibus lotados, ninguém consegue. Ninguém multa. Não tem absolutamente nada. E daí eu quero vir, já colocando aqui no nosso acervo, o pré-candidato Josué Marinho, qual é a ideia e o que é que ele pensa de um transporte público, que é um transporte público que não é um problema apenas dessa gestão. É um transporte que nós já vemos há mais de 15, 20 anos, amargando essa sucata que nós temos aqui em Camaçari. Então, Josué, é uma situação difícil, você até como pré-candidato, é o que eu recebo, Josué. Todo dia eu recebo vídeo dessa natureza, todos os dias. Aí eu queria, Josué, até Josué Marinho, já foi vereador, inclusive, por 2 mandatos. Josué Marinho já fez parte, inclusive, de autarquias do setor público, conhece também um pouco da máquina do setor público e agora almejando a pré-candidatura dele também a prefeito da cidade. Então, a pessoa que tem experiência, e aí eu volto a martelar a questão do prefeito atual, foi legislador, tem os olhos como legislador, questionamentos como legislador, se torna prefeito e faz o oposto do que legislava. Então, Josué, qual é a concepção que você tem do transporte público hoje de Camaçari? O transporte público de Camaçari, como também outros serviços públicos, eles estão de uma forma, são exercidos de uma forma pontual, não se tem um planejamento em relação às políticas públicas de Camaçari. O que encarece exatamente as despesas, os custos para o cofre público é exatamente essa falta de planejamento e de projeto a médio e a longo prazo para Camaçari. E por conta, o que está acontecendo, Bruno? Nós já estamos há 4 décadas, né? São 40 anos que nós somos a segunda mais, a cidade do município, ou seja, o município que mais arrecada no estado baiano, mas a gente não fez muita coisa com essa arrecadação, porque todos os governos fazem os seus serviços de forma pontuais. Olha, está precisando disso, atende, mas não tem um planejamento, e isso encarece o custo demais e não atende às nossas necessidades. Olha, em 4 anos, cada um desses gastou em média de 6 bilhões de reais para um resultado desse que você está comentando aí. O que é que eu vejo que precisa em Camaçari? Aí falou, olha, renovação, mudança, sim, precisa de renovação, de mudança, de ideias, de projeto. Se mudar só as pessoas, porque nós estamos há 40 anos alternando. Entra um
e fala, olha, entra à direita e fala, tá tudo errado, vagabundo, esse transporte não presta, aí mete pau, critica, aí bota a direita. Aí a direita chega lá, a esquerda vai para a oposição, tá vendo que a esquerda tá fazendo a porcaria, mas quem chega, para chegar, fala mal, questiona, mostra os erros, só não apontam as soluções, só não existe planejamento para Camaçari. Então o problema nosso, eu acredito até que a imprensa pode dar uma contribuição muito forte em cima disso aí e começar a discutir Camaçari. Quem é que a gente discute? Direita ou esquerda? Ou então Caetano, ou Tude, ou Elinaldo. A gente não discute o Estado Camaçari, a gente não discute Camaçari. Ou melhor, você não tem espaço para discussão porque as pessoas estão focadas em atacar A, B e C e deixa de discutir questões que são importantes para a construção da sociedade em Camaçari, que é o nosso sonho, nossa cidade justa, igualitária, mas a gente se perdeu nesses 40 anos em brigar, em falar mal, em mostrar o defeito. E as soluções não chegam na mesa para serem debatidas. Porque o que é bom para mim pode não ser bom para você. Eu estou falando aquele segmento. Você é de um segmento da sociedade, eu sou de outro segmento. Então o governo, se ele abrir esse debate com a sociedade e a sociedade participar, porque o mais complicado é a sociedade participar, aí o governo vai entender que ele tem que ficar no meio termo, porque como recurso público não dá para atender a contento todos os setores, mas a meio termo ele consegue agradar os dois setores. Não é o que acontece. Camaçari, ela foi projetada há 40 anos atrás com a advinda do polo petroquímico para Camaçari, para ser a cidade satélite da região metropolitana. Aí você viu, aconteceu em um aspecto. Temos sim, o maior parque empresarial do Norte e Nordeste está no nosso município, mas a gente não tem infraestrutura nenhuma que ajude o desenvolvimento dessa região, que foi o propósito da vinda do polo para aqui. Claro, veio para aqui por causa dos nossos recursos naturais, mas deveria-se ter esse desenvolvimento e não aconteceu. E um dos fatores que mais agrava essa situação, que mais dificulta o crescimento de Camaçari de região metropolitana, é exatamente a questão do transporte. Vamos falar no termo aberto do transporte, porque a mobilidade urbana dessa região é caótica. Josué, aí você entrou até em outro tema interessante também, e ontem eu estava acompanhando essa questão da reforma tributária, e aí a prefeitura hoje no site oficial, e que já vem publicando, eu percebo insistentemente, o lançamento de um software, tá, de uma plataforma para que os empresários eles possam emitir os seus boletos, porque em nenhum momento se falou em redução de impostos, em nenhum momento se falou em isenção de impostos, nem ISS, nem TFF, nem o IPTU e etc. Ou seja, foi prorrogado. E aí você viu no instante aqui ao vivo um ouvinte da gente, né, um internauta, ele já falando justamente isso, de que o comércio não foi ajudado até agora em absolutamente nada. De jeito nenhum. E daí quando a gente pega aqui a reforma tributária, a proposta do governo prevê cortar 34% dos benefícios fiscais de PIS e COFINS. Então o fim dessa parcela de benefícios fiscais foi considerada no cálculo do governo para fixar em 12% sem perda de arrecadação. A alíquota da proposta do novo tributo que unifica PIS e COFINS. Então o que a gente percebe na verdade é que há, né, um trave entre o parlamento com o ministro, porque é um tema que tem que ser debatido, Josué, com clareza e sem política, claro, e é como você falou agora, o transporte público de Camaçari tem que se trabalhar com clareza e não com política. E quando a gente entra agora nesse fator econômico, Josué, eu queria lhe ouvir também a respeito do pós-pandemia, porque praticamente hoje entra na terceira fase da liberação dos segmentos daqui de Camaçari e provavelmente essa semana a gente esteja com todo o comércio funcionando, mas o transporte público já funcionando. Ontem, o governo do estado já liberou, inclusive, a rodoviária em Salvador, então a gente percebe que já vai ter os intermunicipais. Só, Josué, que a gente não vê falar a retomada da economia, as empresas que foram fechadas, essa questão desse tributo. Então, eu queria também lhe ouvir, Josué, a respeito desse fator econômico. Como é que Camaçari pode respirar, oxigenar a partir de agora? Porque nós não vemos políticas públicas no empoderamento do comércio local. Olha, a nossa lei municipal, a máxima, que é a lei orgânica, ela determina ao poder público local, seja a prefeitura, a dar incentivo fiscal e financeiro. Não se cumpre, não se obedece.
A Constituição foi promulgada em 17 de maio de 1990 e até aqui não há obediência à Carta Magna Máxima do município para fomentar o setor local. Pronto. Olha o que eu estou te falando. Quando a gente vai discutir pessoa, o Estado se perde. Esqueça quem foi prefeito de maio de 90 para cá. Vamos dizer, os prefeitos. Não atentaram para isso e os vereadores. Que adiantou a Câmara daquele momento de então estabelecer uma lei que não houve a obediência e a continuidade disso. E a gente tem que observar agora mesmo, o governo federal liberou 40 bilhões para as pequenas empresas. Desses 40 bilhões, só um chegou no cofre das pequenas empresas, certamente para as pessoas que foram escolhidas a dedo. Mas 39 bilhões está parado há 4 meses. O governo municipal chega e diz, ó, eu vou adiar o pagamento desses impostos. Olha, a Prefeitura de Camaçari, ela está omissa e negando e deve à economia local, ao comércio, a serviço, a todos os setores econômicos locais, ela tem um débito altíssimo, porque são mais de 2 décadas sem cumprir a sua obrigação com fomento ao crescimento desse setor. E num momento de crise como esse, que se estabelece um estado de calamidade pública, que lhe permite você até relaxar algum regramento de controle fiscal e financeiro para atender às necessidades da qual originou o estado de calamidade, mesmo assim não há sensibilidade, a vontade política do gestor em salvar sua economia local. Porque nesse instante poderia-se mandar um projeto para a Câmara em situação de emergência, que o caso requer, e isentando esses pequenos empresários com essas obrigações fiscais. Mas há uma insensibilidade generalizada, quando eu falo generalizada, tratando-se de todas as esferas de poder, que é o município, Estado e União. Aí eu vou generalizar nesse sentido de não fomentar o pequeno setor. Aí, o que acontece? A morte. Ah, não, o governo errou quando ele mandou todo mundo fazer o isolamento social, não. O ato dele mandar fazer o isolamento social, tanto o Ministério da Saúde, como a Secretaria de Saúde do Estado e a Secretaria de Saúde do município, ao exigir e mandar fazer o isolamento, é uma ação boa, preservar-se vida. E que a gente ainda chegou a perder mais de 100 mil vidas de brasileiros que perderam a guerra para essa pandemia que está aí perturbando a paz mundial. Só que o governo, ao ter essa ação de mandar relaxar, mandar fechar para garantir o isolamento social, não cuidou da vida do CNPJ. O poder público tem a obrigação, mas isso não é o Brasil, não, isso é uma questão mundial. O mundo é assim, as escolhas são assim, é por natureza assim. Esses empresários que ficaram 3, 4 meses com suas lojas fechadas, nem sequer o aluguel desses estabelecimentos, a prefeitura nem sequer parou para pensar como é que eles vão pagar. Aí tem as obrigações fiscais municipais, mais encargos sociais, quer dizer, essa indiferença do governo, eu chamo de improbidade administrativa. É prevaricação, porque é obrigação, é legal, é lei, mas não há um cumprimento. E por que é fácil não cumprir? Porque a sociedade está discutindo o prefeito, o governador e o presidente, não discute o Estado. Foi o que nós estávamos dizendo, viu, Josué? Politizou, na verdade, a pandemia, politizou o uso do medicamento, politizou a questão do isolamento social. Porque é mais fácil manipular a opinião pública de um lado ou do outro. Mas se nós não tivéssemos preso as figuras que são os governantes, mas sim a funcionalidade, a operacionalidade do Estado, é como você colocar um trabalhador aqui. Você não vai ficar focando, mas é ela ou ele. Você olha, você avalia o trabalhador, se olhar se é ele ou de que credo religioso ou nacionalidade, você vai olhar o resultado do trabalho. Aí aqui você não discute a pessoa, aqui você discute resultado. E a sociedade está discutindo pessoas e não resultados. Qual foi a importância que a sociedade deu ao vereador que criou a lei, obrigando o município a fomentar a pequena economia? Nenhum. E que esse era o exclusivo papel do vereador. Mas a sociedade ela prefere discutir que o vereador que fez isso
ele deixou de passar ali, dar um abraço de fulano, ciclano. Quer dizer, a discussão política, eu digo, está equivocada. Não vamos construir, nós vamos até ganhar a eleição se ficar xingando, denegrindo a imagem da ADBC. Agora, não vamos encontrar solução para esses problemas que trazem diversos, inúmeros transtornos para a nossa sociedade se a gente não promover essa mudança, essa transformação, essa mudança, essa renovação de ideias, de propósitos, né, de gestão de governo e de pessoas. Mas eu acho que a necessidade mesmo é mudar as ideias. Josué, é complicado, viu? E nós temos aqui, inclusive, outro questionamento. Ontem eu estava acompanhando, tá? E aí eu achei engraçado que é aqui, ó, projeto prevê cota mínima de candidatos negros nas eleições para o Poder Legislativo. É uma proposta, na verdade, é um projeto de lei da Benedita da Silva, que prevê que os partidos políticos reservem cotas mínimas para candidaturas de afro-brasileiros nas eleições para o Poder Legislativo, incluindo os pleitos para a Câmara dos Deputados, Câmara Legislativa, Assembleias Legislativas e as câmaras municipais. E daí eu queria também ouvir a sua opinião, Josué, até porque você, como pré-candidato a prefeito, provavelmente vai recair sobre essa questão das cotas. Então, como é que você consegue enxergar também esse posicionamento da deputada? Veja só, eu gosto de discutir Estado. As pessoas às vezes dizem, você está puxando o saco de Bolsonaro, ou então quando não é disso que eu estou bajulando o Lula, porque discutir o Estado, ou então você está acusando um ou outro. Discutir Estado é uma coisa, discutir as pessoas é uma outra coisa. Eu acho que a questão das cotas, principalmente para obrigar o Estado a abrir uma vaga, olha, X% é para mulheres, X% é para o homem, X% é para o negro. Eu sou negro, com orgulho de ser, embora ser o negão que sou. As pessoas questionam tanto, mas eu sempre fui feliz, sempre eu fui uma pessoa feliz desde criança e tive que começar a trabalhar aos 6 anos de idade. Eu fui para a rua, engraxar sapato, vender picolé com 6 anos de idade. E com isso eu não sou infeliz. Eu sempre, tudo que fiz com muita vontade, com muita alegria. Aliás, para mim, o melhor momento naquele instante era o momento que eu ia para a rua trabalhar, vender. Então eu curti cada momento da minha vida, fazendo tudo com alegria. Só que eu entendo que essa questão de você estar fazendo diversas leis e colocando cota para isso, para aquilo, você também perde o foco de discutir o Estado. Olha o problema da mão de obra feminina em Camaçari, o quanto é escasso. Eu nunca vi uma cidade que é sede do maior complexo empresarial ter tanta dificuldade para empregar mão de obra feminina. E não há discussão sobre isso. Aí você não vai discutir, José, você vai discutir os setores femininos? Não, é uma questão do Estado. Se você discute o Estado, você alcança esses setores sociais. Porque o discutir Estado é exatamente isso, é você escolher qual percentual de criança, de homem, faixa etária de idade. Se você está discutindo tudo isso, você sabe pegar o orçamento do Estado e designar para cada setor, porque esse ou aquele segmento não tem vantagem, não tem privilégio. A lei, ela protege a todos de forma igual e todos contribuem para o orçamento do município e do Estado. Então, se o gestor ele é responsável e tem competência de dividir bem o orçamento, alcança todos os setores, todos os segmentos da sociedade. O problema é que não existe planejamento de governo. Aí tem que começar a determinar cotas para ser lembrado, para o segmento total ser lembrado, segmento tal, estão criando cotas. É falta de gestão que força isto. Né? Eu não estou dizendo que a deputada não tenha razão. A razão é exatamente porque, por falta de gestão, de distribuição correta do orçamento do Estado, aí determinados setores deixam de ser contemplados. Aí começa a se criar cota para os gestores ser obrigados a questionar. Eu entendo que a correção disso aí é a participação maior da sociedade em questão a gestão do poder público. Olha, nós criamos, Bruno, há uns 4 ou 5 anos atrás, um Conselho Municipal de Políticas Públicas da Sociedade Civil de Camaçari. A participação é a mínima possível da sociedade. A sociedade tem poder legal de acompanhar todo o orçamento,
A autoridade da sociedade, através de um conselho desse, é maior do que a do prefeito e do vereador. Mas não exerce. Porque é melhor dizer que está tudo errado. É melhor denegrir a imagem. Imagine só, se eu ficar aqui incomodado porque ou o vereador, ou o empresário, ou o servidor tal está ganhando muito. A meta nossa é que todos ganhem muito. O ruim não é porque ele está ganhando muito. É porque ele está ganhando muito em detrimento do outro que não está ganhando nada. É o quê? Má distribuição do orçamento. Aí, José, você fala até um ponto importante, aí vou entrar em outra matéria ontem que foi muito discutida nas redes sociais, que foi a entrada do Michel Temer no governo de Bolsonaro. E hoje, pela manhã, já foi cedido várias entrevistas pelo Michel, e eu até falei que o Michel Temer ele é um gentleman, é um cara muito educado, é um cara muito ponderado, e o Michel Temer falou que foi uma das transições de governo que ele viu, que foi mais diplomática, foi com o presidente Jair Bolsonaro. E quando a gente traz para a nossa realidade, Josué, eu percebo que na transição do Adhemar para o prefeito Antônio Reinaldo, não foi uma transição de que todo mundo esperava, principalmente na hora da entrega de algumas secretarias e etc. A gente percebeu que teve uma turbulência. E aí você entra com essa pontuação bem pertinente quando você fala de que não é interessante se bater o quanto pior, melhor e etc. Como é que você também consegue, Josué, entender essa questão que nos Estados Unidos é normal os presidentes eleitos convidar presidentes anteriores para serem conselheiros, para também fazer reuniões e etc. Como é que você consegue também enxergar, Josué, essa disputa acirrada que nós temos aqui e isso que tem sido debatido durante a semana, de ter vários candidatos a prefeito com linguagens diferentes e que no final não conseguem entender. Como é que você consegue enxergar e fazer uma análise dessa diplomacia dos pré-candidatos? Primeiro, falando de Temer, eu acho que o estranho disso, a estranheza que a gente vê dessa reação toda, é ignorar Temer participar do governo Bolsonaro se eles construírem esse governo Bolsonaro. Então, o contrário é que seria estranho, mas eu acho que a situação, o Temer participou de todo esse processo para hoje chegar ao governo de Bolsonaro. Então, não dá nem para entender essa estranheza. Acho que estranho é estar estranhando essa situação. E quanto à disputa eleitoral em Camaçari, eu acho muito bem salutar. Quanto mais candidatos tiver, eu acho que isso mostra o quanto a democracia está se fortalecendo. E a população tem mais oportunidade de escolhas. Aonde isso pode favorecer ou não favorecer? É no perfil do eleitor. Qual é o comportamento dele? Ele está aqui para dizer que fulano, vou votar no fulano porque ele é negro, ou porque é mulher, ou porque é branco, ou porque é da direita, ou porque é da esquerda. Bom, ele esqueceu do seu município e depois vai ficar reclamando. E está discutindo outra questão. Mas se esses eleitores começarem a observar o projeto que cada um está propondo de governo para fazer a sua avaliação, vai diminuir o máximo possível a possibilidade de erros, porque vai escolher o melhor projeto. Agora, se continuar o que está acontecendo em Camaçari há 42 anos, porque hoje uma grande parte da sociedade está do lado direito, mas lá atrás estava na esquerda. Quando inverter, vira. Então fica alternando. A própria sociedade alterna nas suas opiniões em relação a isso. Quer dizer, se permite a ser enganada. Ela é induzida a isto e acompanha e aceita. Um vereador, um prefeito, um deputado, senador, presidente da República, todos os agentes públicos que ocupam seus cargos através da disputa do voto, todos esses agentes políticos, por isso dá seu nome políticos, eles são escolhidos para apresentar para a sociedade durante a campanha a proposta do governo, a proposta de sua gestão. O vereador, uma bandeira, o que é que ele vai defender? Eu vou defender a educação. Por que você vai defender a educação? Porque por essas e essa razão, tem esse aquele projeto. Não, eu vou defender a educação porque eu acho que a educação, quer dizer, usa apenas o nome de uma pasta para fazer cavalo de batalha, para oferir até lucros pessoais, alcançar um cargo que lhe dá um certo privilégio. O erro está aí. Eu acho que a sociedade, por mais leiga que ela seja, até porque Camaçari, nós temos uma concentração em Camaçari, da nossa comunidade acadêmica, é a maior da região metropolitana de Salvador. Então,
Isso aí deve-se cada um começar a se posicionar de uma forma mais técnica, mais equilibrada na discussão da questão política, porque aí o povo ganha mais. Josué, quando eu falo da questão diplomática, eu vou dar um exemplo muito claro. O que é que está acontecendo? Nesses últimos 15 dias, nós percebemos que deu até uma esfriada nas pré-candidaturas, não só aqui na cidade de Camaçari. Mas quando nós falamos dessa questão diplomática, aí nós percebemos que os pré-candidatos, às vezes, eles usam de um artifício, de um debate, ou às vezes de argumentações, de que vai de afronta, de fato, a diplomacia. Por exemplo, nós temos você que tem uma experiência de ter passado no governo de Ademar, nós temos o Équio que teve no governo de Caetano, nós temos o Antônio Carlos Soares, o Rinaldo Chaveiro, que fizeram parte também da campanha de Elinaldo, só que a gente percebe que algumas vezes é usado um discurso de como vocês faziam parte daquele governo e compactuaram também com tudo aquilo. Então, como desconstruir, Josué, essa imagem? Porque o que é passado às vezes para a população é justamente isso, mas é como você acabou até de pontuar. O que você defende é diferente, às vezes, do que está lá. Mas tem pré-candidatos que querem agregar a imagem desse pré-candidato ao governo A ou B, que são os mais disputados aqui. Como é que você acha que pode desconstruir isso, Josué, pelos próprios pré-candidatos? Eu acho que pelos próprios pré-candidatos é mais difícil desconstruir essa situação, que é o que eu disse. Não se discute o Estado, não discutir o município, discutir quem foi prefeito A, B, C da época tal e tal. Eu acho que tem que ser um trabalho, principalmente da imprensa, tem que ser um trabalho, além da imprensa, mas das comunidades organizadas, das instituições, das pessoas, dos cidadãos, principalmente os formadores de opinião. A gente precisa, chegar a um momento de recomeço, que a gente possa começar a construir uma sociedade diferente do que nós estamos vendo até agora. São 42 anos que a gente tem a maior riqueza na mão sem fazer nada. Eu acho que não tem lição maior do que isso. Eu acho que a maior lição, e esses pré-candidatos a prefeito, o que é que eles fazem? Por não ter proposta de governo, por não conhecer o município, por nem saber o que é que vai fazer, eles querem o cargo, não saber o que vai fazer, começa a atrelar essas imagens. Não é uma questão da diplomacia, eu acho que é mal, não vou dizer que isso é mau caráter, porque virou uma onda, virou uma coisa, mas é um equívoco até, muito por equívoco. E por que esse equívoco? Porque a população passou a valorizar aquele que é mais contundente em abater o outro, em vencer o outro. Eu quero vencer o meu adversário político, ou seja, o meu concorrente, que eu não tenho, nenhum deles é inimigo meu, mas eu quero vencer em cima da proposta. Qual é a proposta que você tem? Eu vou, José, oferecer para a população um copo de água. Olha, o meu projeto já está pronto aqui e são 10 copos de água. Mas sem afetar a figura da pessoa, porque a população não tem resultado positivo nenhum dessa questão. Mas era isso que eu ia lhe perguntar agora, Josué. Você não acha que a pré-candidatura com esse discurso é injusto para a população? Porque demais, só prejudica. Porque o discurso, na verdade, quando a gente vamos intitular a terceira via, quando a gente intitula, na verdade, lado A e lado B, e nós temos 8, 10 pré-candidatos, fora esses 2 que sempre polarizaram a eleição. Mas quando esses outros 10, 12 candidatos, eles só pontuam erros e falhas, e que a gente tem esses 40 anos, 42 anos de atraso, não é injusto com a população de que há pré-candidatos que só usam essa prerrogativa dos erros das gestões passadas sem trazer a solução? Eu diria o seguinte, como a lei ainda não tipificou como crime, mas eu digo que no bom senso é crime. Por que eu digo? Por que, José, você conceitua isto como crime? Porque é o seguinte, é uma forma de enrolar, lubridiar, manipular a opinião pública e induzir a população ao erro, porque é erro. É isso que leva a gente a eleger um governo de forma mais equivocada possível. E o maior prejuízo que a sociedade tem com isto, vou colocar aqui alguns números para vocês. A população de Camaçari, na faixa de 2000 a 2005, tinha 67% da população vivendo na faixa da pobreza e da miséria. Isso de lá para cá, por razões tais A e B, caiu para 22%. Aí eu vou fazer uma campanha aqui dizendo, não, nós temos uma população que 100% está na faixa da fome e da miséria. Nós estamos cometendo erro. Nós estamos tirando a oportunidade da sociedade. Mas por quê? Olha, se a sociedade tem essa visão, essa concepção que aqui todos são miseráveis, você deixa de abrir um negócio que não seja para miserável. Você deixa de gerar postos
de trabalho para a população por uma informação mentirosa, equivocada e destrutiva. Ela só existe para destruir. Como eu posso destruir tudo que Elinaldo fez, tudo que Ademar fez, que Caetano fez, que todos os prefeitos? Eu estou destruindo uma imagem só, não. Estou destruindo o direito da sociedade. Às vezes, nossos cidadãos, nossos jovens se formam e deixam de ocupar determinado posto de trabalho ou desenvolver determinada atividade por achar que não existem valores aqui dentro, porque existem. Porque a classe política é empenhada em destruir a imagem do município. Para quê? Por que ele quer destruir? Porque para ele é lucro. Ele destrói a população, passou a achar que é a forma melhor de ganhar a eleição. E você vota em quem xingou mais o outro, e depois você vai pagar um preço alto. Eu entendo que o Congresso deveria tipificar como crime esse tipo de trabalho. Eu tenho uma proposta de governo que eu acredito que vai ampliar em muito os serviços públicos, inclusive alcançar todos os setores da sociedade, que a gestão de Elinaldo não alcançou nem 10%, eu diria, nem 50% dos segmentos sociais. A gente vai alcançar todos. O orçamento vai alcançar toda a população. E nós vamos promover o índice de desenvolvimento humano do município de Camaçari. A nossa população vai melhorar no seu poder aquisitivo. Então, a discussão nessa linha. Mas acontece que para o candidato a prefeito, ele não está importando qual é a transformação que vai promover na sociedade. O que é que ele faz? Para ele é prático começar a bater, só xingar, porque isso dá voto. Quem tem que corrigir isso é o eleitor. Aquele candidato que mais denegria a imagem do outro não merece nem ser. Você está assistindo. Você não deve fomentar. Pior você ainda começar a ampliar essa conversa. Agora vamos discutir números. Os dados têm que ser discutidos. 13 horas e 27 minutos para você que está chegando agora. Estamos entrevistando aqui. Hoje o nosso convidado é Josué Marinho, pré-candidato a prefeito pelo Partido Verde da cidade de Camaçari. Inclusive, amanhã eu vou estar entrevistando um pré-candidato a prefeito pelo Avante da cidade de Alagoinhas, Oséias Menezes. E a gente vai bater um papo legal. Tenho acompanhado muito a eleição. Cidade satélite também, né? Isso, Alagoinhas. E nós temos acompanhado neste tanto eu até falei aqui sobre a caída do pré-candidato do PT da cidade de Alagoinhas e que a gente já esperava isso também. Josué, eu quero ouvir justamente quando você fala agora de plano de governo, e daí que vem outro aspecto importantíssimo. Quando você fala de ter um projeto político para o município de Camaçari, Josué, nós temos outros pré-candidatos, e daí vou martelar nessa questão desses últimos 15 dias, que as pessoas têm pregado muito a união da oposição e etc. Só, Josué, que eu conheço de perto o seu projeto de governo, e eu percebo que tem muitos pontos dele que vai de afronta ao discurso de outros pré-candidatos. Sim. E daí eu lhe pergunto, você não acha que a prerrogativa de não ter esse consenso da oposição, desses 10, 12 pré-candidatos, não seria justamente a proposta de cada um, que pode ser ou uma proposta do crescimento da cidade, ou uma proposta de que a cidade continue mais 4 anos do jeito que está? Eu acho o seguinte, que as discussões que se deram em Camaçari no pleito eleitoral foram duas. Uma para se eleger e a outra para derrotar o seu adversário. Quando a gente começa a discutir projeto, a gente não foca muito nessa questão de derrotar alguém para ganhar a eleição. A gente procura eleger uma proposta melhor. Né? Como eu tive o cuidado, depois que deixei a Câmara de Vereadores, de estudar a cidade, eu mapeei todos os setores da sociedade de Camaçari, todos os segmentos sociais, econômicos. Nós mapeamos e levantamos os seus avanços, o que foi possível ser feito, o que não foi feito, as maiores necessidades da população, quanto custa para se fazer essa transformação desejada pela população, da onde deve vir o recurso para se fazer essas transformações e atender essas necessidades sociais. A gente passou a ter uma visão mais completa da cidade de Camaçari e a gente quer discutir isso. E é evidente que isso não é para estar em comum acordo. Eu falei para você nesse instante que às vezes o que é bom para um segmento não é bom para o outro. O que o governo tem que fazer é a forma de contemplar todos os segmentos sociais, porque todos são contribuintes. Então eu não estou muito empenhado nesse momento de juntar essas oposição, não.
até porque eu vejo que muitas ideias não compartilham com a nossa. Eu vejo uma grande maioria dos candidatos de oposição, eu estou tentando vencer o Linaldo, estou, ganhar a eleição, mas convencer a população que a minha proposta de governo vai melhorar a vida dele. Nós vamos melhorar a vida da população, nós vamos redirecionar Camaçari para um crescimento em 30 anos. Nós vamos montar uma infraestrutura de políticas públicas, ou seja, de leis próprias locais, que leva a Camaçari a ter um crescimento em até 30 anos e colocar a população... O que é que se deseja de Camaçari? Que a população de Camaçari seja a mais rica do estado da Bahia, porque o município é o mais rico. É isso que a gente quer. E o nosso projeto aponta isso, direciona isso. Então, se eu for estar muito empenhado em como ganhar, eu largo tudo isso e vou começar a fazer essas articulações para ganhar a eleição, e aí deixa de discutir o município também. Então, eu não estou preocupado com isso. Eu vou, se não tiver desses candidatos que venham para fazer uma composição em torno desse projeto, eu vou para a eleição, tiro alguém do meu partido, coloco como vice, ou o partido que aceitar ser vice, e nós vamos apresentar para a população de Camaçari uma proposta de transformação social e econômica nessa cidade. E uma proposta também de futuro dessa cidade. Eu tenho plena convicção, se tratar a cidade dessa forma, nós não vamos ter 60 e tantos mil pessoas passando fome nessa cidade. Nós não vamos ter que ter aqui 28.300 Bolsa Família, porque a população de Camaçari vai aumentar o seu poder aquisitivo. Nós já temos em Camaçari uma coisa que é muito importante, uma comunidade técnica e acadêmica excelente, invejável. Agora precisa se colocar essa comunidade no seu posto de trabalho. E a gente vai promover essas transformações. Então, eu estou muito tranquilo em relação a isso. Eu tenho conversado com os outros colegas exatamente para entender se a gente melhora alguma coisa na nossa proposta de governo. Mas a questão da negociação de como ganhar ou como perder, não. Vai ficar exclusivamente para o dono de Camaçari, que é a sua população, decidir quem vai ser o prefeito no ano que vem, quem vai deixar de ser. Não tenho nada a dizer mal de Elinaldo, a não ser em relação de governo. O governo eu discuto. Eu acho que o governo dele foi um governo tímido, gastou muito e fez muito pouco. E ele dependeu demais de pessoas de fora, quando aqui ele tinha recursos humanos suficientes para ajudar ele a fazer uma gestão bem melhor do que ele fez. Tudo bem. Mas a pessoa dele eu não vou colocar em discussão hora nenhuma. Ah, mas e se ele roubou, deixou de roubar? Existe o Ministério Público, o Poder Judiciário, a Polícia Civil, Militar, Polícia Federal. Existe já todo um organismo para fiscalizar esse tipo de questão, que não faz nada, e na hora que alguém denuncia, vai para as câmeras de televisão, se aparecer, se aconteceu a fraude, o erro, é porque esses organismos que o Estado gasta demais não está funcionando. Então, quanto mais corrupção tem, você tem que entender que é a desvalorização do Ministério Público, porque ele tem a obrigação de tomar decisão de ofício em relação a essas questões. É a polícia que está falhando, é a Polícia Federal, é a Polícia Civil. Aí atribui isso tudo a uma figura de maldade, porque sabe que não é, apenas para ganhar cargo, e o Estado vai se deteriorando como está acontecendo. É inadmissível você estar numa cidade que tem uma arrecadação dessa e que tem um potencial em recursos humanos, um potencial em recursos naturais como o nosso, uma cidade do futuro, ter mais de 60 mil pessoas na zona da fome e da miséria. Não é isso. Isso não justifica. Nós temos apenas em torno de 26% da nossa população que é economicamente ativa. Está errado. Está errado. Quando essa população sem trabalhar, o que é que passa nessa cabeça? A cidade violenta, e como não seria? Então, são fatores que têm que ser corrigidos para a gente ter mais paz. Porque quando eu atento para essa questão do bem comum, eu estou pensando em mim. Eu é que não quero passar na rua no carro e ser vítima de uma bala perdida. Eu não quero que um filho, um neto, um parente, um amigo seja vítima de uma bala perdida. Então, quando a gente está cuidando das questões coletivas, nós estamos cuidando da gente também. É uma responsabilidade cívica, é o exercício da cidadania. Portanto, eu estou tranquilo em relação a essa questão de nós termos diversos candidatos a prefeito. Todos são meus amigos, mas um projeto é diferente. Foram 9 anos de trabalho, de estudo da cidade, de construção de um projeto
de governo que possa melhorar a qualidade de vida da população de Camaçari em todos os aspectos, na segurança, na educação, na questão ambiental, que é um fator muito importante, e isso nos deixa tranquilo para ir para as urnas e sair dela com a consciência do dever cumprido. 13 horas e 36 minutos. Aí, Josué, vem outro questionamento quando nós falamos a respeito dessa fusão e etc. Nós percebemos que no decorrer, desde o ano passado, que teve muita troca de partido, teve pré-candidato que até me cedeu entrevista já com um partido e hoje eu já sei que está com outro, né? Teve essas mudanças e etc. E nós sabemos que às vezes existem as costuras de cima para baixo. E aí eu queria lhe ouvir também sobre essa questão partidária, ou seja, como é que se pode ter essa renovação ou como é que se pode acreditar em pré-candidatos que a gente percebe que às vezes vem um alinhamento de cima para baixo? Qual a garantia? Porque o que a gente escuta é que mais para frente, provavelmente alguns pré-candidatos devam dar, assim, de fato, uma recaída e que possa apoiar um grupo A, um B, um C ou por aí vai. Então, como é que você consegue enxergar também essa articulação partidária? Porque existe a candidatura e a candidatura para uma outra razão. Por exemplo, eu sou pré-candidato a prefeito para apresentar para a população um projeto, da qual vou colocar em julgamento da população. Se a população aceitar, com certeza vai viver dias melhores. Outros são candidatos para crescer politicamente, por outras razões. Então, esses que são candidatos, porque acham que tem que crescer, porque precisa melhorar o seu ganha-pão, esses aí estão exatamente nessa condição que você coloca. Eles estão à vontade para abrir negociações, para encostar de um lado ou do outro. Não, o nosso compromisso é com o projeto. Aí você vem, José, mas e a força de cima para baixo? Por essa razão que nós tivemos que procurar um partido que garantisse a gente o nosso direito de ser candidato a prefeito e ir até as urnas. Não que depois o presidente estadual viesse aqui para dizer, olha, você não alcançou X% na pesquisa que eu esperei, eu vou fazer um acordo com fulano aqui, você vai apoiar fulano. Com isso com a gente não vai acontecer. Mas, infelizmente, acontece com tantos outros. Nós sabemos mesmo, você tem razão, tem candidato aí que sabe que não vai ser candidato até o final, que vai ter que compor até por ordem da estadual do partido. Deve acabar isso. Eu acho que o candidato a prefeito, a vereador, ele deve ter a liberdade de dizer sou ou não sou candidato. Esse poder que a lei ainda faculta as pessoas que estão fora da esfera do limite do município, ter que decidir, eu acho que isso aí prejudica demais a democracia, dificulta o processo eleitoral, que é um momento importante para a população. Campanha eleitoral é uma festa cívica. Se o povo passar a entender melhor a funcionalidade do Estado, todos se apaixonam porque é bom. O que falta é mais sinceridade nas colocações, nas apresentações, nas informações para a população, o que é o Estado e qual a importância do Estado na vida de cada um de nós. Então, você tem razão quando você fala que a população fica até perdida porque vê tantos candidatos e não sabe quem é que vai até o final. Mas eu quero assegurar que a nossa candidatura, ela é sólida. Vamos lá, vamos esperar. Mandar um abraço para Danilo Santos, está aqui presente. Rui Nunes, o presidente do PV aqui também. Parabéns. A Câmara é um emprego muito almejado. Maria de Lourdes, é muito almejado mesmo, pode ter certeza. Abraço ao candidato da renovação. Queria saber se Josué acha que Camaçari está preparada em termos de saúde, pois tivemos um caso inusitado, que foi a ida de um dos vereadores a Salvador fazer um exame do coronavírus. Isso quer dizer que não estamos preparados na área de saúde. César, na verdade o que aconteceu foi o seguinte: a Câmara de Vereadores pagou uma empresa no valor de R$35 mil para fazer testes apenas nos vereadores e nos colaboradores, que ficou em torno de 200 mais ou menos. Quando nós denunciamos tanto no Tabloide Metropolitano, que é a nossa versão impressa, e também falamos aqui no jornal, eu recebi ligações de vereadores me pedindo o direito de resposta. E o direito de resposta, na verdade, foi desses vereadores dizerem que eles não utilizaram dos testes. Só que o fato curioso, na verdade, César, é o seguinte: se os vereadores, alguns disseram, tá? O Osiel,
disse que não utilizou, o Binho do 2 de julho também disse que não utilizou. A pergunta é, se esses vereadores não usaram o teste foi pago para aquela quantidade. Onde foi parar o dinheiro desses que não fizeram o teste? Então, quer dizer que a empresa recebeu o dinheiro, não foi feito os testes na sua totalidade, mas elas receberam o dinheiro todo? Então, aí é que fica a pergunta que também ninguém me trouxe a resposta até agora. Tá? Então, infelizmente, o mais curioso também, César, é o seguinte, é da gente saber que a prefeitura fechou uma parceria com a Santa Helena no valor de 11,7 milhões, com o Hospital da Mulher de 5 milhões, com a Clínica de 5 milhões, com o processo administrativo dessas unidades de 1,5 milhões por mês. E os vereadores tiveram que fazer testes também, que não foram os testes comprados pela prefeitura, inclusive o último lote foram 25 mil testes, que é outro fato também muito curioso. Da Câmara de Vereadores ter pago para fazer os testes e a prefeitura ter esse volume todo de testes e eles não terem feito. Então, infelizmente, parece que é complicado. César fala também o seguinte, por falar em lei orgânica, por que ela não é usada para instituir e ativar a Guarda Municipal para gerar emprego e renda ao município? É o que eu disse, os governantes, eles não se preocupam com o seu potencial, ou seja, com suas leis, que são as leis próprias do município, porque a população também não está preocupada no COPRA. A população está discutindo quem é feio, quem é bonito, quem é isso, aquilo. Então, como a população não discute o Estado, a população não se importa, o que ela importa é para quem está xingando mais e xingando menos, aí quem chega é casa de ninguém. Quem chega faz o que quer. Porque a vontade da sociedade está expressa na legislação. E ela não é respeitada. A saúde de Camaçari é lamentável. E por que eu digo que é lamentável? Porque o município tem a segunda maior despesa do município com saúde. Não é porque não gasta dinheiro com saúde, não. Gasta demais. Mas e a gestão de saúde? A gestão. Como tem sido a gestão da saúde em Camaçari? A população deveria ter um conselho de saúde, e aí eu estou propondo a você que depois dessa campanha eleitoral, você ajude a gente, seja qual for o resultado. Eu espero ganhar a eleição, porque aí a gente vai instituir isso com mais facilidade, mas se não, nós temos a mesma obrigação de instituir o Conselho Municipal de Políticas Públicas da Sociedade Civil de Camaçari, porque ela tem competência legal de, olha, o Conselho de Saúde, que não tem ligação nenhuma com a prefeitura, avaliar todas as contas, acompanhar a gestão e dizer, ó, isso não está bom, e mudar as regras. Mas a sociedade não está cumprindo esse dever. José, como é que consegue resolver a questão da regulação? Porque quando a gente pega a transição do governo de Ademar e entra no governo de Elinaldo, a alegação do secretário de que nós temos uma população de cerca de 300 mil habitantes, e você tem 600 mil cartões do SUS, aí a prefeitura cria agora um sistema de regulação online. E a gente percebe que tem população que está em risco de vulnerabilidade, população que mora na zona rural, que não tem acesso a essa tecnologia. E aí a gestão, né, a gestão ela alega que tem um suporte para isso. E agora o prefeito inaugura mais um veículo para essas regulações. Só que a gente percebe que existiu um colapso, porque, por exemplo, o Iarembep saiu de 237 marcações de exame para quase 2.500. Então, no último cálculo que eu fiz, nós tínhamos mais de 15 mil marcações de exame em menos de 2 meses. Lógico que ia haver um colapso. Daí eu lhe pergunto, como seria, Josué, um processo que fosse mais eficiente para se resolver esse problema, tanto dos cartões do SUS, como dessa quantidade agressiva de marcação de exames? Olha, visitando postos de saúde em Camaçari, eu levantei 10 opiniões, sugestões de servidor técnico de enfermagem, de enfermeira, questionando por que essa marcação tem que ser assim. Eu tenho 10 sugestões que elas deram. É muito mais prático. Para você ver, é uma questão de gestão. Se resume em gestão. Gasta-se dinheiro demais e se faz muito pouco. Não houve nem sequer o servidor público, quanto mais a sociedade. Eu acredito que a questão da saúde de Camaçari, isso é um levantamento, é um estudo, é um desafio pela forma que está. Nós temos uma estrutura administrativa, tratando-se da Secretaria de Saúde Municipal, que ela está comprometida com o seu orçamento. O custo primário é muito alto em relação ao custo secundário, que são coisas que têm que se ajustar no período de 10 anos.
uma série de situações, mas muitas das outras é apenas meramente gestão. Até esse comprometimento quem levou foi a má gestão da administração pública. Então, quem trouxer aqui um formato exato é fácil, é porque não sabe nem como é que está a situação. É delicada. O problema da educação de Camaçari é delicado. Como é que você pode gastar mais de 200 milhões de reais por ano com educação, não, com a saúde, e o resultado ser esse que gera insatisfação em toda a sociedade? A saúde em Camaçari é um dos fatores mais criticados pela população de Camaçari em relação a serviços públicos. Né? Depois vem também segurança, que aí já envolve o governo do Estado. Então, se a gente trabalhar em parceria com o servidor público na área de saúde, a sociedade civil, e a gente estabelecer, nós temos propostas, inclusive, são 9 propostas de mudanças que eu vou apresentar no período da campanha, e eu tenho certeza que elas vão ser aceitas pela população, e a gente, tendo a eventual eleição, nós vamos implementar e vamos mudar a questão da saúde em Camaçari, porque isso nasceu dentro do corpo de servidores e da própria sociedade, e nós vamos conseguir resolver. A saúde de Camaçari há anos vem sofrendo problema de gestão, e cada dia, cada prefeito que chega agrava mais essa situação. Eu tenho pego, Josué, as últimas aprovações, tanto da LOA como também do PPA. E aí, a outra pergunta que eu tenho para lhe fazer é justamente essa. Por que os pré-candidatos não discutem os orçamentos que são aprovados e os futuros orçamentos, sendo que vocês vão trabalhar embasado nessas aprovações? Porque não importa o que vai fazer, a maioria dos candidatos não está preocupado com o que vai fazer pela população, não. A corrida é ganhar a eleição. Porque não fala do orçamento, não fala da lei orgânica, não fala em plano de ação estratégico, fala apenas o seguinte: porque aquele malandro, porque o transporte está péssimo. Está péssimo, então como é que você vai melhorar? Coloque na mesa para a população entender qual é o projeto. É difícil você discutir projeto de governo técnico aqui, Bruno, porque nenhum coloca projeto na mesa para debater. Aí você tem dificuldade, a população acaba acreditando que discutir eleição é discutir o que está aí, falando da vida de A, de B e C. E não se discute o orçamento da cidade. Eu acho o orçamento de Camaçari muito mal distribuído. É muito mal distribuído. Você tem secretaria aí, que o recurso que vai para a secretaria é só para curso primário. Está errado, então é só gastar. É você montar um supermercado, deixar tudo bonitinho, encher de mercadoria e não colocar ninguém para trabalhar. Pronto. Quer dizer, é a mesma coisa. Como é que você consegue reverter, Josué, mais de 40 milhões em obras que hoje quase 85% não foram entregues? Você não acha que deveria ser uma preocupação dos pré-candidatos? E é outro tema, inclusive, que eles não discutem. Por exemplo, nós temos obras que são da gestão retrasada, nós temos obras da gestão passada, nós temos agora algumas obras que estão sendo realizadas e que não existia, e pelos cálculos, só dessa gestão são mais de 40 milhões. Então, você não acha que é outra pauta que os pré-candidatos também deveriam estar discutindo? Com certeza. Principalmente tratando-se da obra do Rio Camaçari, que é a requalificação da bacia do Rio Camaçari, porque nós temos em torno de 60% de esgotamento sanitário pronto em todo o município, mas esses 40% é grave. Por quê? Porque a parte básica, sólida, desse esgotamento sanitário, que é o tratamento, a emissão disso para ser tratado, não está pronto. E enquanto a gente não tiver pelo menos 90% de esgotamento sanitário pronto, a gente não tem qualidade de saúde. Como você pode ter uma saúde boa? Como você pode gastar menos? Eu falei para você que a gente tem o segundo maior custo e não atende. Mas como você vai poder gastar menos se você está gerando doença a vida toda? A gente tem que concluir essa obra. E a obra do Rio se faz em 6 meses, não é verdade. É obra para 20 anos. Mas não pode se parar, não pode interromper. Tem que abrir esse diálogo com a sociedade. Tem um trecho 8, 9, 10, ele está parado mais por questão de ação judicial. Está errado, vamos conversar com esse povo. Vamos conversar com o Ministério Público, com a Justiça. Vamos levar isso mais a sério. Parou, o problema não é meu, porque entrar da Justiça, deixa lá. Não é assim. Um problema desse agrava todas as outras situações. O número de pessoas que adoecem aqui por ano, por uma questão de doenças oriundas de ratos, de mosquito, é muito grande.
E isso leva em cadeia a afetar outros sistemas do organismo da pessoa. Nós já temos aqui também a questão ambiental. Se você não tiver um bom esgotamento sanitário, isso aí agrava-se. Não é verdade? Nós já temos o privilégio de ter um grande complexo empresarial, mas temos também o ônus com os resíduos que eles nos geram. Os resíduos, inclusive, atmosféricos. E a gente não tem cuidado com essa questão e quer que o orçamento... Você gasta 100% do orçamento com saúde e não vai resolver, se você não cuidar de determinada situação. E também não coloca na mesa essas discussões. Você tem uma visão perfeita em relação a isso. Olha o que acontece com a questão do trânsito. Nós temos em média, foi o que nós levantamos em média de 9 anos, em média ao ano, 1.300 acidentes de moto que dá entrada estou falando no hospital geral. Não estou falando em geral. Olha, só o hospital geral ter uma média de acidentes de moto nessa proporção é uma agressão, é uma violência. Você tem que trabalhar isso, você pode corrigir isso da ponta, dando mais treinamento aos condutores automobilísticos. É uma série de ações conjuntas, porque você já está gastando esse dinheiro, mas não está fazendo essas ações. Então você gasta o dinheiro com a STT, com a IBC e não faz essas ações. Aí você tem aquele custo e mais o custo da falta das ações que você tinha que fazer, e aí onera o cofre público a tal ponto que não dá para atender a sociedade. Sobrando hoje, em média de 11% e 12% é o que sobra para investimento em políticas públicas, ou seja, investimento secundário. Está errado, está tudo errado. Isso tem que ser revisto, senão não tem... A arrecadação de Camaçari dobrou, mas não vai atender, porque está se gastando errado. Como não tem atendido, na verdade, né? Não tem atendido. 13 horas e 52 minutos. Estou aqui com Josué Marinho, que é pré-candidato a prefeito aqui da cidade de Camaçari pelo Partido Verde. Rapaz, Lucival, saúde de Camaçari requer atenção na gestão eficaz. Falta investimento e o que vemos são gastos. Lucival, na verdade, até o que Josué pontuou, né? Nós temos esse discurso de que Camaçari é uma cidade rica, vai ser sempre rica, vai receber muito dinheiro, porém, não é investido da forma com quem tem que se investir. Investe muito e tem resultado pouco. Aí, Josué, eu tenho outra pergunta, que é o que se fala nos bastidores também, que é o seguinte: nós temos você, que é um administrador, a gente percebe que você tem esse conhecimento, nós temos o o Pedreira, que é um economista, nós temos o Sócrates, do PSOL, que é também um político que tem uma vivência tanto aqui no Brasil como no exterior. Nós temos o Fábio Lima, né, que é da área de saúde. Nós temos o Osiel, que é um vereador e foi presidente da Câmara, etc. E o que se ouve nos bastidores, na verdade, é muito difícil um diálogo por conta de negociações pessoais. Então, você concorda, Josué, que às vezes tem dificuldade em se aproveitar até os pré-candidatos numa possível gestão por conta dessas negociações? Porque imagine você que você tem um projeto formado, o Equio, que é um economista e empresário também dentro do município. Por que, Josué, existe essa dificuldade da integração de todos os políticos? E é como nós citamos neste instante, o Michel Temer ele pode agregar sim, como o Lula pode agregar, como muitos outros podem agregar. Então, por que existe essa dificuldade, Josué, em ter esse agregado que vocês possuem? Eu vejo que a maior dificuldade, pelo menos nesse momento agora, não sei o que é que vai acontecer a partir do mês que vem, né, quando começar a fechar as convenções, eu acho que a dificuldade é a de sempre. Sempre espera o momento da convenção para tomar essas decisões, né? Aliás, empurra até o último dia, permitido por lei, tentando se conversar, se negociar, etc. Eu estou desfocado em relação a isso. Já recebi visita de diversos pré-candidatos, chamando para compor a chapa, etc, etc, mas eu estou com a alma totalmente desprovida disso. Eu não tenho problema, mas se tiver um desses candidatos que eu entendo que tem a capacidade de fazer um projeto para Camaçari melhor do que o meu, para mim é melhor. Porque a gente precisa crescer como empreendedor. Há quantos anos você é profissional da comunicação, da educação em Camaçari? Em torno de 2 décadas que eu conheço. E o que você cresceu em relação a isso? O que eu cresci? As dificuldades que nós enfrentamos. Se tiver alguém que entenda isso, que o meu crescimento como pequeno empreendedor, que o seu crescimento como pequeno empreendedor
é colocar comida na cozinha, na geladeira e na mesa da família de Camaçari. Se tiver um candidato que entenda que Camaçari não é feito, não existe apenas para fazer praças e ruas, mas que tem que cuidar de gente, que tem que promover o desenvolvimento e o crescimento humano dessa cidade. Se tiver um candidato que entenda que Camaçari cresceu, porque esse candidato que fala que Camaçari não tem nada é cego, não enxerga Camaçari. Ele vai chegar e vai ser pior do que todos, porque nem o que existe enxerga, quanto mais, então já não acredito nesses candidatos. O candidato que entenda o que Camaçari tem, o que Camaçari cresceu, o que está faltando. Hoje em Camaçari está faltando é a promoção do crescimento humano. Aí equilibra tudo. Pessoas vão adoecer menos, a violência vai diminuir, uma série de fatores de mudanças importantes em Camaçari. Se tiver um candidato que faça isso melhor do que eu, a minha obrigação como meu dever cívico é apoiá-lo. Agora, ninguém chama a gente para um debate de Camaçari. Chama para acordos, venha porque isso, aquilo, isso não me interessa. Eu continuo, tenho minha vida empresarial, a minha vida profissional autônoma, continuo tocando a minha vida e entro no processo político de volta, se for para conseguir promover esse desenvolvimento, da qual beneficia, inclusive, aos meus negócios, como beneficia a cidade no todo. Do contrário, eu vou até a urna e tenho a oportunidade de apresentar para a população de Camaçari que existe, sim, uma saída, desde que venhamos discutir a nossa cidade. Porque teve uma determinada época, Josué, que surgiram rumores de que o prefeito alegou de que muitos presidentes de partido ou algum representante de partidos, quando sentavam para se conversar, se falava muito em cargos, se falava muito em benesses, ao invés de se falar de um projeto político ou que aquele partido pudesse vir para agregar. E daí que entra essa questão, na minha última contagem, nós teríamos entre 16 a 17 partidos que estariam aí soltos e que não lançam pré-candidatos ao executivo nem ao legislativo, mas que estaria ali apenas costurando, como diz no popular, na rebarba, para ver se surge alguma coisa. Então, você acredita que existe, na verdade, esse entrave, porque começa-se de um processo, às vezes, de negociação de benesses, ao invés de se falar da evolução do município. Né? Com certeza. Existe, é real, nessas 4 décadas, é o que acontece em Camaçari, e eu sou enfático em dizer, não discute a cidade. Por exemplo, eu tentei discutir a cidade com o Elinaldo quando ele era candidato. Falei, você vai ter meu voto e dos meus amigos. Nós reunimos em um auditório e para prestar apoio a Elinaldo. Aí nós falamos, olha, a gente quer que você olhe para o setor feminino, que tem uma baixa empregabilidade, e aí a gente tem um projeto de um polo de confecção em Camaçari. Nunca mais ele quis dar nenhuma entrevista apenas para não falar nisso mais. Então, discutir Camaçari, o Elinaldo não quer, o fulano não quer, a ABC. Aí os caras vão conversar o que com ele? Vão conversar então, você vai me dar o quê? Qual é a minha parte? E fica Camaçari para uns poucos e os muito abandonados. Entendeu? Por isso que eu estou, inclusive, meio isolado dos demais. Porque a discussão não é pertinente a esse desenvolvimento que nós estamos falando. O prefeito está vivendo isso, ele é assim também. Ele foi assim, eu disse para ele em reunião que não queria nem fazer indicação sequer de um gari, quanto mais um cargo na administração, mas ele tinha um compromisso com a gente em implantar esse projeto em Camaçari. Entreguei o projeto e daí? Saiu o quê? Não saiu nada. Não saiu nem sequer aceitar a cobrança disso. E isso não é da agora que vem acontecendo essas questões. Os prefeitos também fizeram o mesmo. Então não existe espaço dentro do processo político de Camaçari para discutir coisa séria, para discutir o município, os fatores econômicos, sociais. Existe assim, sim, mas eu entro com você. Se eu juntar com você, dá para ganhar. A gente pode até pegar esse defeito de fulano e colocar na mídia, né, dar um trocado aí a mídia e tal, coloca na mídia, porque vai desmoralizar, a gente vai ganhar a eleição. Mas o povo fica esquecido. O povo fica esquecido, inclusive no processo eleitoral. Quando está discutindo quem é o mais bandido, quem é o mais direito, quem fez mais, quem fez menos, está esquecendo de discutir a vida do povo. Está esquecendo de discutir que 64 mil pessoas não tem pão para botar na mesa, que nós temos apenas, não é nem um quarto, um quarto da população que tem uma atividade econômica e o restante está aí, meu Deus, eu quero trabalhar e não tem como trabalhar. Entendeu? Está discutindo que o índice de violência em Camaçari nos coloca em quarto local, na quarta posição, que é um absurdo. Deixa de discutir
que em Camaçari tem pessoas que morrem porque a assistência à saúde é precária. Então, deixa de discutir coisas tão importantes. A gente sabe que muitas delas avançaram. Hoje nós temos, na área da educação, nós temos uma população acadêmica invejável, Camaçari, etc. Mas e daí? Essa comunidade está sem posto de trabalho. Para que tanto sacrifício? Você coloca 3, 4 filhos na escola, gasta um sonho, depois vê esse sonho morrer. E ninguém quer discutir isso. Porque esqueceram de discutir a vida da população no projeto do processo eleitoral. E o prefeito sabe que é isso que tem feito. Quando ele chama um partido lá para conversar, por que ele não aceita? Se ele tivesse me chamado lá atrás, eu ia cobrar, não, basta você implantar o que eu te propus na outra, que era o polo de apoio, já estou contigo, não precisa fazer mais nada. Mas isso não é conversa, porque a população ainda está valorizando essas conversas que não colocam a comida na mesa da família, tá certo? Se você tivesse há 2 décadas tocando o seu negócio em uma cidade onde tivesse gestor que entendesse a sua importância como agente econômico, você seria um homem rico e você não teria 4, 5, 6 empregados, você poderia ter 40, 80. Mas não é isso que querem, não coloca discussão. Essa é a verdade. José, você vai ficar sozinho falando isso? Vou ficar sozinho falando isso, porque no momento a população vai entender que muda essa discussão ou não vai mudar essa realidade. Nós vamos continuar cada dia mais empobrecendo a população, e vem empobrecendo de forma impactante. Nós estamos perdendo o poder de compra da população de Camaçari de forma absurda. Claro, tem um atenuante agora que é grave, que é a pandemia, isso vai impactar, mas o efeito da pandemia, se o governo cumprir com sua obrigação, a recuperação é rápida. É uma rápida recuperação. O prefeito tem que entender que os 4 meses de aluguel que aquele lojista não conseguiu pagar e também as suas obrigações fiscais, ele não trabalhou. Aí o município vai fazer o quê? É obrigação do Estado repor isso em qualquer lugar do mundo. Aqui querem que os pequenos empresários façam mágica. A grande empresa já teve o seu socorro e a pequena não tem. Certo? Então, essa é a realidade. E não querem discutir isso. Se você chama isso para discussão, começa a dizer, então você é do lado de A e B. Esqueça lá do A e B. Vamos discutir um lado só, que é a pátria, que é a nação Camaçari, nação Bahia, o Brasil. Não discute. Na semana passada nós tivemos aqui Kátia Borba, que veio representar o movimento das escolas privadas. São mais de 100 escolas de bairro que estão fechando suas portas e já marcou diversas reuniões, mas parece que a gestão pública não dá muita importância não. Nenhuma importância. Realmente é muito difícil, viu? São 14 horas, excelente entrevista, bem esclarecedora. Obrigado. César de Jesus, é isso aí. São 14 horas e 3 minutos. Chegamos ao final de mais um programa. Queria agradecer imensamente a Josué Marinho por ter aceito o nosso convite. A ideia, na verdade, é essa, a gente discutir, como o Josué pontuou, sair dessas questões políticas de que se mostra o que está errado, se mostra que está errado, se mostra que está errado. Eu costumo até dizer que daqui uns dias vão dizer até o Barão Açu da Torre, vão dizer até do Barão Montenegro quando esteve aqui, né, os erros dele. Não é a ideia é a gente discutir realmente o que pode ser feito. Então, Josué, obrigado pela sua participação, lhe desejar mais uma vez boa sorte, agradecer a todos os nossos ouvintes que estavam aqui acompanhando o nosso programa e desde já também deixar sempre aberto quando você quiser vir trazer qualquer informação para a população. Eu que agradeço, é uma oportunidade ímpar, porque essa missão de esclarecer para a população esses direitos que a população tem, como a população empreendedora em Camaçari tem há mais de 20 anos os direitos de incentivo fiscal e financeiro, e nunca aconteceu em Camaçari. Então, esclarecer esses direitos, trabalhar a sociedade para que acerte nas suas escolhas dos seus vereadores, do seu candidato a prefeito. Essa oportunidade que você abre para a gente é uma oportunidade que vale ouro. A população está de parabéns por ter veículos de comunicação no nosso município que tem essa visão, que presta esse serviço à sociedade. E você, como um profissional da comunicação e também do marketing, tem prestado um serviço de grande importância para a população de Camaçari. Eu quero deixar aqui o meu reconhecimento, parabenizar pelos trabalhos que você vem feito, e esse convite para a gente depois trabalhar a construção de um conselho
de políticas públicas da sociedade civil. Um conselho totalmente independente de qualquer relação com o poder público para avaliar todas as secretarias, todas as ações do governo de uma forma técnica, e composta por pessoas que estejam no governo, fora do governo, por pessoas, independente da tendência partidária, para a gente conseguir ajudar a população de Camaçari a ter um crescimento humano compatível com o poder que essa cidade tem. Muito obrigado e uma boa tarde para vocês. 14h06, aquele forte abraço. Amanhã, meio-dia, estarei aqui com o pré-candidato a prefeito da cidade de Alagoinhas, José Menezes, atualmente é vereador e agora pleiteia a pré-candidatura ao executivo. Vai estar aqui com a gente amanhã. Então, para vocês que estão acompanhando o nosso programa através da nossa rádio, continua agora com a nossa programação musical. Para você que acompanha a gente na TV, a grade de programação, e vocês nas redes sociais, no Face, no Instagram, aquele forte abraço e até amanhã, se assim Deus permitir.